Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos. Eu sou Cristiano Rodrigues e é um prazer estar aqui novamente para gravarmos o nosso vídeo semanal e trazermos um estudo da Palavra de Deus, onde todos nós possamos ser edificados e se cumprir em nossa vida aquilo que diz no livro de João, e serão todos ensinados por Deus. Hoje eu quero falar a respeito de heresias. Como reconhecer uma heresia? Porque eu vejo crescendo em nossa nação, acredito que não é só na nossa nação, acredito que seja no mundo todo, mas um crescimento muito grande, um crescimento assustador, um crescimento imoral das heresias. Eu vi esses dias um cidadão pregando, até falava bonito, mas ele dizia daqui a pouco que você confessar o seu pecado para Deus, você confessar o seu pecado para Jesus, não é o suficiente. Se você não for lá com o líder religioso e confessar para ele, não tem valor a sua confissão diante de Deus. Isso é uma blasfêmia. Até me revolta escutar tanta bobagem, porque é uma blasfêmia, é uma heresia sem tamanho. Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Se o sangue de carneiros e de bodes no Antigo Testamento trazia purificação, que dirá o sangue do Cordeiro? Mas vem um cidadão e fala uma loucura dessa, uma blasfêmia dessa, uma imoralidade dessa, e muita gente vai atrás, porque não sabe que é uma heresia, porque acha que está falando bonito. O cara está falando, eu tenho poder para perdoar os meus pecados dos outros, então é o cara. Um outro vem e me fala que quem não der o dízimo vai para o inferno, porque a Bíblia diz, roubarás o homem a Deus, então quem não dá o dízimo é ladrão, e a Bíblia diz que o ladrão não herdará o céu, e um cidadão desse tem a capacidade de rebaixar a salvação ao nível de 10% do salário. A salvação, todo o sacrifício de Cristo, então não tem valor nenhum se você não der 10% do seu salário. Não estou dizendo que não devo ofertar, mas você dizer que a salvação é baseada nisso é uma indecência sem tamanho. E Jesus ele falou que nos últimos dias viriam falsos profetas, que nos últimos dias viriam falsos cristos. Quando Jesus ele fala a respeito do final dos tempos, e ele fala a respeito dos sinais que haveriam, guerras, terremotos, e nós olhamos para essas coisas, mas ele também diz que haveria falsos profetas e que enganariam a muitos. Paulo, falando a respeito desses falsos mestres, ele diz que dão ouvidos a ensinos enganadores, à doutrina de demônios, que eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder. E Jesus ele já havia dito que, se possível, que eles enganariam a muitos, até os eleitos. E Paulo diz que eles têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Ou seja, o que Jesus e o apóstolo estão ensinando é que esses cidadãos, eles não são um bando de maluco, com o cabelo comprido e já meio falhado, com a roupa toda rasgada, clamando na praça, dizendo que ele é o Elias que viria no final dos tempos. Não. Até porque a Bíblia não diz que viria Elias nenhum no final dos tempos, né? Eles são pessoas normais, que pregam bem, que falam bonito, que têm o dom de persuasão. Muitos têm ali a natureza de um psicopata, que tem a capacidade de ir na mente das pessoas, falam bem e iludem as pessoas, tem muitas vezes boas igrejas, boas roupas, tem uma aparência de ser uma pessoa santa, uma aparência de ser uma pessoa justa, mas eles negam o poder de Deus, eles negam a eficácia do poder de Deus e de sua palavra, como os falsos profetas que eu citei no começo, que ensina que você tem que confessar para ele para ser perdoado. Não tem fundamento bíblico nenhum. Como o outro que ensina que tem que dar o dízimo para ir para o céu, também não tem fundamento nenhum. Enfim, negam a eficácia, negam o poder de Deus, negam a fé. Então, como distinguir? Eu pretendo ser rápido aqui com o vídeo, para que nós saibamos quem são os falsos profetas, como distinguir e como combatê-los, como nos livrarmos dele.
A primeira coisa que você deve distinguir num cidadão, você deve comparar os seus ensinamentos com a Bíblia. É óbvio, né? É básico, até dispensaria se falar, né? É evidente. Compare o ensinamento dele com o que tem na palavra. Para você comparar, você precisa conhecer a palavra. Se você é daquele cristão que não lê a Bíblia, ou lê a Bíblia de vez em nunca, ou usa textos isolados da Bíblia só quando lhe convém, você é um sério candidato a ser uma vítima do falso profeta, do falso ensinamento. Na verdade, uma vítima não, porque um falso profeta, ele não faz vítimas. Falsos profetas, eles são o juízo de Deus sobre um povo impenitente. Então, se você está sendo vítima de um maluco desse aí, provavelmente você é uma pessoa que não tem uma vida muito piedosa. Porque se você não conhece a palavra, não tem como você julgar o ensinamento de alguém. Um lugar onde o diabo se manifesta com falsos dons, com falsos ensinos, é um lugar onde não se estuda a palavra. Eu também no passado achava que estudar a palavra não era importante, achava que o grande lance era ter uma vida de oração intensa, que era ter revelações fantasmagóricas, místicas e experiências fantásticas. Só que depois eu comecei a ver, a analisar. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis. Eu comecei a ver as pessoas que andam atrás dessas coisas, de misticismos, de sentimentalismos. E a pessoa que conhece a palavra de Deus, de qual que é que dá fruto. Então, se você não conhece a palavra de Deus, você é um sério candidato a cair em qualquer armadilha do diabo. Porque você vai conhecer, você vai julgar o seu ensinamento pela palavra. Porque um falso profeta, um falso mestre, ele nunca baseia-se na palavra para ensinar ninguém. Ele pode até basear na palavra, mas ele vai sempre basear em textos isolados. Que muitos irmãos também têm esse péssimo defeito de não ler a Bíblia por inteira e de ler apenas alguns versículos. Hoje eu não estou me sentindo muito bem, eu vou abrir aqui para ver o que Deus fala. Aí passa um dia, eu vou abrir aqui num outro versículo. Eu gosto de ler o Antigo Testamento, que é lá que está o alimento sólido. Aí pego alguma coisinha aqui, alguma coisa isolada. Não é? Principalmente quando o assunto é dinheiro. Os falsos profetas usam muito o Antigo Testamento, porque pegam história de reis, história de sacerdotes, de juízes, de pessoas que estão num contexto totalmente diferente do nosso e transformam e trazem essas histórias para os nossos dias, para o nosso cotidiano, para querer enganar. Então, se você não conhece a palavra, se você não estuda a Bíblia, você é um sério candidato a ser enganado. Mas a Bíblia diz que serão todos ensinados por Deus, que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, a palavra é alimento. Então estude, se você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia num ano, é menos de 15 minutos por dia. As pessoas passam 4 horas de frente de um ídolo chamado televisão, ou passam mais tempo de frente de um outro ídolo menor chamado celular, porque as pessoas têm feito da televisão e da internet seus ídolos, mas não passam 15 minutos estudando a palavra. E depois vão ver, por que estamos sendo enganados? Por que será? Estude a história dos puritanos e você vai ver que povo tremendo. Eu ouvia falar dos puritanos só em filmes americanos, de comédia, sempre zoando, sempre falando de maneira zombando. Até que eu fui estudar a história deles, que povo tremendo, que estudava a palavra de Deus e praticava. E que tudo que faziam, faziam para a glória de Deus. E nós cristãos hoje queremos levar as coisas empurrando com a barriga. Então todo o ensinamento que você ouvir, inclusive o que eu estou passando aqui, compare com a palavra. Vê. Não, vamos analisar. A Bíblia realmente diz o que esse cidadão está falando? Ou ele está forçando um versículo? Compare outras traduções. Um dia eu vi um cidadão pregando sobre dinheiro. Sempre tem que ser sobre dinheiro, né? O dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e é o carro-chefe dos ensinamentos dos falsos profetas. E ele falava, aquele que é abençoado, aquele que é instruído, reparte os seus bens com aquele que o instrui. E eu procurei várias traduções da Bíblia, praticamente todas as Bíblias que eu tinha aqui em casa,
para achar essa tradução. Achei na Revista e Corrigida, mas todas as demais falavam de maneira diferente. Dizia: aquele que é instruído reparta de tudo de bom ou das coisas boas que tem recebido com aquele que instrui. Mas ele transformou numa questão financeira, porque querem enganar as pessoas, porque querem iludir e porque muitas vezes são instrumentos do diabo. Ou alguns são ignorantes, também não conhecem a palavra e acabam falando bobagem. Então analise a palavra. Procure ver se esse cidadão, se esse ensinamento que você tem recebido, ele tem atraído as pessoas para Deus ou para si, ou para a sua religião, para a sua denominação, para o seu grupo. Porque uma das características muito fortes dos falsos profetas é que eles não atraem as pessoas para Deus. O falso mestre, o falso ensinamento, seja ele o falso profeta, aquele que traz profecias, que traz visões mirabolantes, ou seja, o falso mestre que ele ensina, ele sempre vai falar de si, vai falar do seu grupo, ele vai exaltar o seu eu, e ele nunca vai exaltar ao Senhor. João Batista, o maior de todos os profetas, ele dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. E aí os falsos de hoje, eles estão sempre colocando eles em evidência. Eles estão sempre querendo eles estarem em evidência. Eles querem sempre eles terem o reconhecimento. Eles querem eles sempre terem o elogio e querem as pessoas seguindo eles e não seguindo o Senhor. Eles sempre estão querendo se aparecer, sempre estão querendo ser bajulados, sempre estão querendo ser reconhecidos, sempre estão em busca de aplausos e, consequentemente, de dinheiro. Essa é uma forte característica. Eles sempre vão atrair a pessoa para si e para o seu grupo. Por isso, quando você vê um cidadão colocando a sua igreja, a sua denominação, o seu grupo, a sua fé acima dos demais, fique esperto, porque na maioria das vezes é um falso ensinamento. Uma outra coisa no falso profeta é que ele sempre vai ensinar, como eu já falei, pegar textos isolados da Bíblia e pegar visões que ele mesmo teve. Ele vai sempre falar, nunca ele vai pregar, vamos abrir a Bíblia aqui, vamos pregar o que a palavra de Deus diz. Não, mas sempre, Deus me deu um sonho lá, não sei que dia, eu tive uma visão, não sei na onde. Ele sempre é o homem da iluminação, que tem uma visão, uma revelação acima da que todo mundo tem e por isso tem que ser reconhecido. Ou sempre pega um versículo isolado no Antigo Testamento, um versículo isolado no Novo Testamento, para formar a sua heresia, para formar o seu falso ensinamento. Nunca vai ser sobre a palavra. E sempre vai querer atrair as pessoas para si. Então fique esperto. Não se deixe enganar. Procure julgar. A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. A Bíblia diz que nós devemos julgar os profetas. Paulo, falando a respeito das profecias, ele diz, 2 ou 3 profetizem, os demais julguem. Julguem. Jesus disse, seja simples como as pombas, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Tenham prudência. A Bíblia diz para não sermos como meninos que são levados por qualquer vento de doutrina, mas temos que ter substância, temos que ter sustento, consistência naquilo que cremos e naquilo que professamos. E com certeza a palavra de Deus tem que ser a base para toda a nossa fé e prática. Eu agradeço a sua atenção. Se esse vídeo falou contigo aí, te serviu para alguma coisa, você foi abençoado, compartilhe para que fale com outras pessoas, dê um joinha aí, siga o nosso canal no YouTube, Cristiano Rodrigues. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.